Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no nosso programa, por favor, aperte o botão de inscrever-se. Considere também tornar-se um membro do YouTube, um apoiador no Patreon ou doar um pequeno valor usando o link na descrição. Mas no mínimo, assista a este programa, curta, compartilhe e comente. Hoje temos um convidado muito especial, o professor Trita Parsi. O professor Parsi é um escritor e ativista nascido no Irã. Ele dirige o Quincy Institute for Responsible Statecraft e é fundador e ex-presidente do National Iranian American Council. O professor Parsi é autor de vários livros, incluindo o famoso Aliança Traiçoeira, os acordos secretos de Israel, Irã e Estados Unidos. Professor Parsi, seja bem-vindo ao Índia e à Esquerda Global. Foi um prazer. Muito obrigado por me receber. Quero começar falando sobre as sanções de snapback do E3. Em um dos seus artigos recentes, você mencionou como as coisas mudaram para a Europa desde 2003 até a situação atual, especialmente em relação ao relacionamento com os Estados Unidos e também com o Irã. Para os nossos espectadores, você poderia nos dar uma breve descrição de como era a situação em 2003? Como surgiu a constelação do E3 e como eles se tornaram parte de todo o quadro de negociações com o Irã? Isso seria útil para a nossa conversa a seguir. Obrigado. Muito obrigado por perguntar isso, porque acho que muita gente não conhece a história ou já esqueceu dela. Nunca existiu algo como o E3 antes de 2003. O que aconteceu foi que, claro, os Estados Unidos invadiram o Iraque e os britânicos apoiaram. Os franceses e os alemães ofereceram uma resistência muito forte. Então, houve uma divisão entre os três em relação ao Iraque. Mas acho que havia clareza suficiente do lado britânico para reconhecer. E isso foi especialmente verdade com o subsequente secretário de Relações Exteriores, Jack Straw, que tudo aquilo foi um desastre e seria ainda mais desastroso se os Estados Unidos também invadissem o Irã. E eu acho que todos eles sabiam que existiam planos na Casa Branca desde o final dos anos 1990, quando vários relatórios foram escritos, incluindo um chamado A Clean Break, se não me engano, para invadir vários países da região e simplesmente promover mudanças de regime em todos eles. Então, os três tomaram a iniciativa de tentar iniciar uma diplomacia com o Irã por conta própria, chamando-se de E3, o que, aliás, foi muito controverso na Europa na época, porque nenhum dos outros países europeus os havia eleito ou concordado em deixá-los falar em nome de toda a Europa. Ele também criou outros desafios, como países como Espanha, Itália e até mesmo Polônia sentindo. Estamos criando uma hierarquia de estados europeus aqui, na qual França, Alemanha e Reino Unido seriam os principais países europeus, e então Espanha, Itália e outros seriam uma espécie de segunda categoria. Essa é uma hierarquia com a qual ninguém havia concordado e que ninguém sequer havia debatido. Então houve muita controvérsia no início sobre isso e muita oposição. Mas a intenção por trás disso era, na minha opinião, muito honrosa. Eles estavam muito preocupados que, na ausência de algum tipo de esforço diplomático, os Estados Unidos, depois do Iraque, invadissem o Irã, provavelmente a Síria depois, e que tudo isso acabasse sendo um grande desastre. E isso aconteceu durante o período em que eles conseguiram convencer os iranianos a realmente suspender o enriquecimento. E os iranianos suspenderam o enriquecimento por 2 anos. A suspensão do enriquecimento, na visão deles, foi um passo crucial para basicamente frear o trem que já estava em movimento, que era o fato de que o governo Bush também tinha planos para algum tipo de ação militar contra o Irã. Avançando 20 anos, e é sobre isso que escrevo nesse artigo, as coisas mudaram de forma bastante dramática no cenário geopolítico. Mas do que qualquer outra coisa, a própria Europa mudou. E o papel que o E3 desempenha agora é um pouco mais complicado. De certa forma, ele até segue na direção oposta.
Acho importante entender, no entanto, que a suposição feita nos últimos 20 anos de que os europeus estão sempre tentando ajudar a diminuir a tensão e evitar a guerra não é mais válida. Isso não significa que eles estejam necessariamente sempre pressionando por guerra. É só que a suposição anterior, que foi correta por bastante tempo, já não se aplica. A situação precisa ser avaliada por seus próprios méritos, e não com base no que os europeus fizeram há 20 anos. Você argumentou que pelo menos algumas coisas mudaram. Por um lado, a Europa quer, de certa forma, punir, estou usando minhas próprias palavras, mas você indicou que a Europa está muito irritada com a participação iraniana na guerra por procuração da OTAN na Ucrânia. Então, efetivamente, ela quer punir o Irã. Por outro lado, a Europa também se tornou mais um instrumento dos Estados Unidos nesses 20 anos. Agora que Washington está deixando muito claro que a Europa terá que pagar mais se quiser preservar esse status de instrumento, uma parte das elites europeias quer preservar ou agradar Washington. Se você puder falar um pouco mais sobre isso, e também sobre qual é a política de Washington em relação ao Irã neste momento. Como você vê a situação, considerando que alguns analistas dizem que ela está completamente sequestrada por Israel, que aparentemente quer lançar uma guerra direta contra o Irã. Mas alguns analistas dizem que Trump não quer uma guerra com o Irã. Então, qual é a sua avaliação sobre o que Washington quer em relação ao Irã neste momento? E sobre a relação entre Europa e Washington? Europe-Washington relationship. Sim. Então, se começarmos pelo lado europeu dessa questão, há várias coisas diferentes que mudaram ao longo dos últimos 20 anos, mas especialmente após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Em primeiro lugar, dado o apoio do Irã à Rússia nessa guerra, especialmente com drones, a percepção sobre o Irã na Europa mudou drasticamente. Antes, os europeus estavam preocupados com o Irã, preocupados com seu histórico de direitos humanos, preocupados com o programa nuclear, mas não compravam o argumento de que o Irã era uma ameaça existencial. Eles não acreditavam em muitas das análises exageradas que vinham de Israel e de algumas partes dos Estados Unidos. Na verdade, o que mais os preocupava era justamente a possibilidade de uma guerra com o Irã. Esse seria o evento desestabilizador. Isso seria o que causaria fluxos massivos de refugiados, etc. Então eles realmente tinham interesse na desescalada. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia e o apoio do Irã a isso, a percepção na Europa mudou dramaticamente. Agora, de repente, o Irã passou a ser visto como apoiador do que os europeus, na minha opinião, de forma bizarra, mas ainda assim, viam ou diziam ver como uma ameaça existencial, que era a Rússia. Quero dizer, já ouvi tantos oficiais europeus dizerem isso e, nas minhas próprias conversas com eles, acho a terminologia bastante exagerada. A ideia de que a Rússia, sabe, você pode até argumentar que a Rússia é uma ameaça, mas dizer que seria uma ameaça existencial é realmente um exagero. Mas, de qualquer forma, agora o Irã está ajudando o que eles dizem ser uma ameaça existencial. Então isso muda completamente a perspectiva da Europa sobre o Irã. Antes, isso não era visto como uma ameaça. A guerra com isso é que era vista como uma ameaça. Em segundo lugar, como você apontou, houve um longo processo de autovassalização europeia aos Estados Unidos nos últimos 20 anos, mas isso realmente deu um salto enorme após 2022, quando os europeus se tornaram muito mais dependentes dos Estados Unidos. E nesse contexto, especialmente com o retorno de Trump, essa relação transatlântica está sob uma tensão sem precedentes, em um momento em que os europeus estão muito mais dependentes dos Estados Unidos do que antes, e muito mais dependentes dos Estados Unidos do que precisariam estar, caso tivessem tido muito antes a coragem e a determinação de buscar uma autonomia estratégica muito maior, o que, na minha opinião, teria sido bom também para os próprios Estados Unidos, ao invés de transformar a Europa em um vassalo, como é o caso Haiti. Mas, dado isso,
significa que sacrificar o Irã, ou essencialmente deixar essa questão em segundo plano, em prol do que é uma prioridade muito maior para a Europa, que é manter boas relações com seu parceiro essencial, o país ao qual ela se tornou praticamente um vassalo, supera completamente qualquer outra coisa. Especialmente levando em conta que após cerca de 20 anos de sanções, principalmente depois das sanções ao petróleo em 2010, a Europa não compra nada do Irã, não compra gás, não compra petróleo, todo o comércio foi praticamente eliminado. Portanto, a importância do Irã como parceiro econômico é praticamente inexistente. Vários estados europeus, especialmente Itália, Espanha e alguns países do Sul, compravam bastante petróleo iraniano no passado, mas tudo isso foi eliminado pelas sanções dos Estados Unidos. Então, neste momento, não é custoso para eles aumentar a tensão em relação ao Irã. E se eles acham, e acredito que isso faz parte do cálculo, que ao se alinharem com os setores mais belicistas do governo Trump, que também são os setores muito pró-Israel do governo Trump, essas duas coisas costumam andar juntas, eles estarão em uma posição melhor quando se trata da questão da Rússia e da Ucrânia. E novamente, com esses elementos mais belicistas na administração Trump, eles realmente têm mais abertura para ouvir. Eles são os que também estão muito mais alinhados com a abordagem de Biden em relação à Rússia e à Ucrânia do que pessoas como J.D. Vance e outros na administração Trump. Acredito que isso é uma manobra para se posicionarem muito bem, um jogo de dar e receber, na esperança de que isso lhes traga algum benefício em relação à Rússia e à Ucrânia, em vez de um esforço real para impulsionar a diplomacia ou tentar resolver essa questão diplomaticamente. Este é um movimento de escalada, não é uma escalada para desescalar, é uma escalada para escalar ainda mais. Além disso, fale sobre sua leitura da abordagem de Washington em relação ao Irã neste momento. Ela está diretamente capturada e determinada por Tel Aviv, ou ainda existe um pensamento autônomo em Washington em relação a Teherã, que não necessariamente quer uma guerra ou mudança de regime, mas provavelmente deseja chegar a um acordo que reduza o enriquecimento para abaixo de 3,67%, como RO. Qual é a sua avaliação de toda essa situação? Eu tomaria muito cuidado para não caracterizar isso como uma capitulação categórica e irreversível aos israelenses. Acho que está bastante claro que de onde Trump começou, quando ele realmente colocou muita pressão sobre Israel em várias questões, foi graças a ele que houve até mesmo um cessar-fogo em primeiro lugar. No início ele enfrentou os israelenses com bastante firmeza, inclusive em relação ao Irã. Mas algo aconteceu no mês de maio, e acabamos de ver uma enorme capitulação de Trump a Israel em quase todas as questões, incluindo agora a Riviera de Gaza, concordando em ir à guerra com o Irã, algo pelo qual os israelenses pressionaram durante 20 anos e nunca conseguiram que um presidente americano aceitasse, e ainda assim ele aceitou. Então, sem dúvida, houve uma capitulação nessa questão que, de muitas maneiras, é bastante chocante, porque realmente, na minha opinião, é impossível caracterizá-la de qualquer forma como uma política America First. No entanto, ainda não estou convencido de que isso signifique que ele irá concordar com tudo o que eles pedirem. Sim, em relação a Gaza, provavelmente irá, porque ele nunca se importou com Gaza. Nunca foi particularmente importante. É um cordeiro sacrificial, pelo que parece. Mas em relação ao Irã, no fim das contas, ele realmente bombardeou, mas os israelenses queriam que ele fizesse uma campanha de bombardeio prolongada, atingisse todos os tipos de ativos militares convencionais, um colapso total do regime, não apenas um ataque pontual contra as instalações nucleares. E quando Israel tentou reiniciar a guerra, como você deve se lembrar, eles já tinham seus aviões no ar indo em direção ao Irã depois que o cessar-fogo foi anunciado. Vimos uma cena completamente sem precedentes, em que um Trump muito irritado sai da Casa Branca
caminha em direção ao helicóptero e usa um palavrão para descrever Israel, dizendo que está muito chateado com eles, e envia tweets furiosos dizendo que eles precisam fazer os aviões voltarem, o que de fato aconteceu. Então acho que há uma grande capitulação, mas também existe um certo grau de resistência em que ele não quer ir até o fim. No entanto, acredito que o erro estratégico é o seguinte. Uma vez que você cede pela primeira vez, suas escolhas passam a ser cada vez mais determinadas pelos israelenses. E essas escolhas ficam cada vez mais entre o ruim e o pior do ponto de vista dos interesses nacionais dos Estados Unidos. Se você realmente quisesse defender os interesses dos Estados, não teria cedido desde o início. Você teria mantido um não muito firme, sustentado esse não, para garantir que controla as opções que tem. Neste momento, eu diria que a questão é menos sobre o que Trump quer e mais sobre quais escolhas Israel consegue impor a Trump. É aí que vejo o maior problema. Agora, será necessário um esforço ainda maior para que Trump consiga se desvencilhar dessa situação. Uma situação na qual ele entrou de forma voluntária no fim das contas. Há alguns analistas do Oeste Asiático que estão falando sobre outra preparação de Israel para uma guerra contra o Irã. Eles estão, é claro, falando sobre a situação interna em Israel, que está se tornando cada vez mais desesperadora, e sugerindo que a guerra seria uma forma de resolver isso. Mas eles também estão falando sobre outros desdobramentos, como a movimentação de tropas americanas para fora de algumas áreas no Iraque e assim por diante. Você tem acompanhado esses acontecimentos, e você acha que há outro plano de ataque ao Irã por parte de Israel? Sabe, escrevi sobre isso na Foreign Policy há cerca de um mês. Acho extremamente provável que os israelenses iniciem outra guerra, e minha previsão é que isso acontecerá antes de dezembro. O motivo pelo qual digo antes de dezembro é que, uma vez que realmente se entra na temporada das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, fica cada vez mais complicado para os israelenses fazerem isso. Isso não significa que não possa acontecer depois de dezembro. Só significa que é muito mais seguro para eles politicamente fazerem isso antes desse período. Agora, o fator mais importante, é claro, é a prontidão militar de Israel. Israel não venceu essa guerra. Foi uma guerra inconclusiva. E, na minha opinião, os muitos objetivos de Israel eram três. O primeiro era envolver os Estados Unidos na guerra. Esse eles conseguiram, embora quisessem ir muito além disso. Mas os outros dois objetivos foram, em grande parte, fracassos. Primeiro, tentar decapitar o regime. E embora tenham tido alguns sucessos militares e de inteligência significativos nas primeiras 24 horas, nunca conseguiram interromper o comando e controle do Irã por um longo período de tempo. Depois, os iranianos tomam a revidar, substituíram todos os generais mortos, etc. Robert Mormons muito mais resiliente do que os israelenses esperavam. Em segundo lugar, os israelenses não estavam preparados para o tipo de resposta militar que os iranianos ofereceram em termos dos mísseis que lançaram contra Israel. E isso significou que o terceiro objetivo deles, que era transformar o Irã na próxima Síria ou Líbano, um país que Israel pudesse bombardear à vontade e com impunidade, mas sem qualquer envolvimento americano, não foi alcançado. Eles sabiam que não conseguiriam atingir esse objetivo de uma só vez, mas acho que esperavam avançar muito mais na redução do Irã à condição da Síria do que conseguiram de fato. E grande parte desse fracasso se deve à eficácia dos mísseis iranianos. Mas tendo iniciado essa guerra agora, eles não podem se dar ao luxo de parar, porque se derem tempo demais aos iranianos, estes conseguirão reabastecer seus arsenais de mísseis. Eles provavelmente vão reconstruir ou reparar alguns elementos de seus sistemas de defesa aérea, talvez até, se tiverem tempo suficiente, comprar sistemas melhores. E então será muito mais difícil para os israelenses reiniciarem isso. Quero dizer, no fim das contas,
Parte do motivo pelo qual eles tiveram uma oportunidade foi devido ao enfraquecimento do Hezbollah, ao enfraquecimento de alguns dos outros grupos alinhados com o Irã, ao enfraquecimento dos sistemas de defesa aérea do Irã após os ataques em outubro, e a janela política que existia com Trump. Essas coisas podem desaparecer se você esperar mais de 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses. E como resultado, acho que os israelenses estão sob muita pressão para reiniciar a guerra relativamente em breve. A questão novamente volta a ser, o que Trump fará nessa situação? Ele vai mais uma vez apoiar os israelenses, seja de forma defensiva ou ofensiva. Ou ele vai conseguir dizer, não, esse é um problema de vocês, os estados têm outras preocupações e prioridades, e não vamos nos envolver nisso. Pelo que parece agora, não parece particularmente provável que ele tenha força não só para dizer não, mas para sustentar esse não. E o motivo pelo qual digo isso é que acho que os iranianos vão atacar Israel de forma muito mais dura e muito mais cedo na próxima guerra do que fizeram na última. Porque na última, os iranianos achavam que seria uma guerra longa e acabou sendo muito mais curta. Se houver eventos de vítimas em massa em Israel, nos quais um grande número de israelenses seja morto, acho que a pressão política sobre Trump para colocar os Estados Unidos nessa guerra seria enorme. Quero discutir rapidamente as implicações, como você escreveu em seu artigo, ou as consequências do restabelecimento das sanções pelo E3. Você destacou 4, mas para economizar tempo, vou condensá-las em 3, porque a primeira e a quarta estão interrelacionadas. Ou seja, a imposição dogmática da ideia de enriquecimento zero, que acabou sendo legitimada como pretexto para atacar o Irã. Mas também, quero lhe perguntar um pouco sobre a segunda e a terceira consequências. Sua segunda consequência é que haverá um embargo de armas ao Irã, o que pode ser muito prejudicial se Rússia e China concordarem em respeitá-lo. Já vimos na cúpula da OCS que a organização condenou o ataque iraniano-americano a Israel. Muitos analistas dizem que Rússia e China não cumpririam essas sanções. Nesse sentido, isso não faz muita diferença. E você também falou sobre como isso prejudicaria a economia iraniana. Mas alguns especialistas dizem que não há muito impacto no campo econômico. Essas sanções são principalmente voltadas para armamentos e tecnologia nuclear. Considerando que as sanções americanas já existentes são muito mais abrangentes e que essas novas sanções, na prática, não fariam diferença alguma. Qual é a sua resposta a essas críticas? Primeiramente, sobre a questão das sanções, e se elas teriam um impacto econômico, as sanções da ONU por si só nem tiveram muito impacto da primeira vez. O que acontece é que as sanções do Conselho de Segurança da ONU sob o capítulo 7 legitimam que países individuais imponham suas próprias sanções unilaterais ou alinhem suas sanções unilaterais ao nível estabelecido pelos Estados-ONU. Foi isso que aconteceu em 2010. Depois que as sanções foram aprovadas na ONU, o governo Obama iniciou uma grande campanha global para que o maior número possível de países impusesse suas próprias sanções, usando as sanções da ONU como justificativa legal e base para isso. Agora, será que o governo Trump conseguirá fazer o mesmo? Terá credibilidade? Terá capacidade? Vai priorizar isso? Isso ainda está para ser visto. Em segundo lugar, também é verdade que, dado o fato de que muitos desses países, já mesmo sem sanções unilaterais, ainda assim são vulneráveis, evitando negociar com o Irã por causa das sanções americanas, a pressão adicional pode não ser particularmente significativa. Isso é verdade. Mas acho que, ao mesmo tempo, é importante reconhecer se as sanções da ONU estiverem em vigor, isso torna mais difícil para qualquer país que queira remera conseguir fazê-lo. Portanto, isso criará mais uma camada de resistência política para realmente abrir o Irã a um comércio mais amplo,
sem desafiar o sistema multilateral. E vimos que agora estamos caminhando para um mundo em que os países que realmente insistem no direito internacional, na centralidade da ONU, nas normas internacionais, etc., que já estão estabelecidas, vêm na verdade do sul global e não do ocidente. No passado, eram os países ocidentais que constantemente justificavam suas decisões com base no direito internacional. Justify their decisions based on international law. I'm not saying that there wasn't a lot of hypocrisy or double standards. Não estou dizendo que não havia muita hipocrisia ou dois pesos e duas medidas, mas isso estava muito no centro de como eles operavam e organizavam suas políticas. Depois de Gaza, acho que vimos uma mudança significativa. Quero dizer, a decisão do TPI de emitir mandados de prisão contra Netanyahu e Gallant foi em grande parte ignorada pelos europeus. Mesmo que os alemães não tenham realmente permitido que Netanyahu visitasse, o fato de o chanceler ter dito que está aberto a considerar convidar Netanyahu para a Alemanha já significa por si só um esvaziamento do TPI. E veja, eu cresci na Europa. Lembro quando o Estatuto de Roma foi assinado, foi visto como um salto civilizacional na Europa. Foi considerado uma conquista enorme para criar um mundo muito mais baseado em leis do que na força. E agora são os próprios europeus que estão minando isso. Então, nesse contexto, e aliás, dê uma olhada no primeiro ponto do documento da OCS que foi divulgado, ele estava muito centrado na centralidade da ONU e do direito internacional. Então, nesse contexto, como China e Rússia vão lidar com o embargo de armas ou uma sanção do tipo snapback? O que vimos até agora é que eles consideram isso ilegítimo e estão contestando com base legal, dizendo que os europeus não estão em posição de exercer isso porque eles próprios, de fato, deixaram o JCPOA. Eles foram como os Açós, não faziam mais parte do JCPOA por não cumprirem suas obrigações, mas também por apoiarem o enriquecimento zero e até mesmo apoiarem o ataque de Israel ao Irã. Isso, essencialmente, segundo o argumento legal deles, os coloca fora do JCPOA. Se esse argumento se sustenta ou não, acho que não é essa a questão. A questão é que isso será um snapback contestado. Mas ainda assim, significa que russos e chineses vão tomar cuidado com o quanto vão violar isso, mesmo que não considerem legítimo, porque ao mesmo tempo não querem contribuir, especialmente do lado chinês, para um enfraquecimento ainda maior do sistema dos Estados Unidos. E não é que a China não viole regras às vezes, etc. O fato é que a China escolheu realmente centrar sua política externa no sistema dos Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos já há algum tempo, inclusive muito sob o governo Biden, vem se afastando cada vez mais de uma ordem baseada em leis e caminhando para essa chamada ordem baseada em regras, que se baseia nas regras que os Estados Unidos estabelecem, em vez do direito internacional, que é um processo muito mais participativo e objetivo para estabelecer leis. Quero te fazer uma pergunta mais ampla sobre o Irã e sua relação com o Ocidente, mas também sobre Israel, que está sempre presente em segundo plano. Existe essa ideia de que tudo gira em torno do programa nuclear. Depois, há a questão maior de que Israel quer desestabilizar o Irã, ou pelo menos buscar uma mudança de regime. Qual é um bom parâmetro para analisar o futuro da política externa iraniana? Desculpe, você poderia repetir uma parte? Eu não ouvi. Qual é um bom referencial para analisar o futuro do Irã e sua geopolítica? É o referencial nuclear? Trata-se de enriquecimento a 0%, 3v6, 60%. Esse é o referencial correto? Essa é a principal disputa? Ou é sobre Israel realmente querer agir, ou até mesmo o Ocidente? Os Estados Unidos querem buscar uma mudança de regime no Irã, ou até mesmo dividir o Irã? Qual é a principal questão nesse assunto? Então eu acho que desde o início isso nunca foi realmente sobre a questão nuclear. E em grande parte nem mesmo sobre mudança de regime, sempre foi sobre o equilíbrio de poder na região. Dentro desse contexto, tanto a questão nuclear quanto a questão do regime no Irã são extremamente importantes.
A questão nuclear foi criada deliberadamente pelos israelenses como uma forma de focar a atenção da comunidade internacional no Irã como uma grande ameaça. Lá nos anos 1990, os israelenses estavam andando numa linha tênue. Por um lado, eram eles que soavam o alarme sobre o programa nuclear do Irã. Por outro, queriam fazer isso apresentando a questão não como um problema israelense, mas como um problema internacional. Mas então, uma vez que a questão nuclear foi realmente resolvida através do JCPOA, os israelenses fizeram tudo o que podiam para destruí-lo. E eventualmente conseguiram fazer isso ao convencer Trump a sair do acordo, porque a questão nuclear era absolutamente necessária, do ponto de vista deles, para impor mais sanções ao Irã e formar uma coalizão internacional contra o Irã, a fim de enfraquecê-lo e estabelecer um equilíbrio na região muito mais favorável a Israel. Portanto, resolver a questão nuclear era a pior coisa que poderia acontecer do ponto de vista israelense, porque isso tiraria o pretexto mais poderoso que eles tinham para reunir uma coalizão contra o Irã, isolá-lo e garantir que o Irã fosse reduzido em termos de poder, a fim de estabelecer um equilíbrio muito mais favorável para os israelenses. E é por isso que o mistério permanece. Dado o fato de que o JCPOA realmente impediu o Irã de obter uma arma nuclear, porque os israelenses estavam na linha de frente da oposição a ele, considerando que alegavam que a verdadeira preocupação era a questão nuclear. Agora estamos novamente no mesmo cenário, e os israelenses vão usar tudo o que puderem para garantir que continuem esse conflito até alcançarem seu objetivo, que mais uma vez é transformar o Irã em outro Líbano ou Síria, e essencialmente criar uma situação na região em que Israel tenha segurança total e todos os outros tenham basicamente segurança zero. A única abordagem que os israelenses têm para a região é garantir que nenhum país tenha capacidade de desafiar Israel. Não importa se tem a intenção ou não. A própria capacidade já é uma ameaça, e isso precisa ser eliminado. Dentro desse contexto, veremos esforços para mudança de regime, etc. Mas, na verdade, não se trata tanto de mudança de regime, e sim de colapso de regime, colapso do Estado. Mudança de regime significa que você mantém o Estado e coloca um regime diferente no poder. Foi isso que os Estados Unidos fizeram no Iraque. Também significa que você assume a responsabilidade pelo resultado, e isso é muito mais complicado do que simplesmente causar o colapso do regime. Com o colapso do regime, você simplesmente destrói o Estado e não se importa o que vem depois. Você fica satisfeito em ver a guerra civil e o caos se instalarem, porque isso consome o poder da nação internamente e a impede de realmente desempenhar um papel geopolítico ou representar um desafio para Israel. Isso faz parte do motivo pelo qual John Bolton, até hoje, ainda diz que o Iraque foi um sucesso. Ele nunca se importou com a promoção da democracia ou algo do tipo. Ele queria tirar o Iraque do tabuleiro geopolítico como um possível desafio a Israel ou aos Estados Unidos pelas próximas 5 ou 6 décadas. E nisso ele absolutamente alcançou esse objetivo. O Iraque agora está fraco demais para ser uma ameaça a Israel ou aos Estados Unidos nas próximas décadas. É isso que eles buscam, é isso que eles alcançam, é isso que eles estão buscando com o Irã. Mudança de regime, questões de regime, seja mísseis, nuclear, tudo isso não são pretextos, mas sim instrumentos usados para alcançar esse objetivo geopolítico maior. Se eu puder fazer uma última pergunta, você disse que tem um compromisso em 5 minutos. Mas rapidamente, vejo você não apenas como um estudioso do Irã, mas também de toda a Ásia Ocidental. Você tem escrito quase tanto sobre Israel quanto sobre o Irã. O genocídio está acontecendo na Palestina, e há uma fome brutal ocorrendo não só na cidade de Gaza, mas também fora dela. Está se espalhando para Khan Yunis e outras áreas. Temos visto uma construção massiva de assentamentos em Eum e outras regiões da Cisjordânia ocupada, além de uma escalada tremenda da violência dos colonos. Se você puder fazer alguns comentários finais sobre a Palestina, como você descreveria o que Israel está fazendo na Palestina?
Seria ótimo. Neste momento, como você apontou, não há dúvida de que isso é um genocídio. Várias agências diferentes da ONU chegaram a essa conclusão. Acabamos de ver a maior associação de estudiosos de genocídio votar, com 86% de aprovação, que isso é um genocídio. E estou cada vez mais convencido de que não se trata de saber se o CIJ vai considerar Israel culpado de genocídio, mas sim de como o resto do mundo vai reagir a isso. E será que isso vai desmantelar muitas dessas instituições? O TPI já está sob enorme pressão, e talvez o CIJ também fique. E se isso acontecer, o que restará do atual sistema multilateral? Quero ressaltar que não há argumento de que o CIJ não deva considerá-los culpados de genocídio se as evidências mostrarem isso. Ele absolutamente deve fazê-lo. Mas então a questão é, a bola está com o Ocidente. Você vai sacrificar todo o sistema multilateral, todas essas instituições nas quais os Estados ocidentais realmente desempenharam um papel fundamental na criação, para permitir que Israel continue cometendo um genocídio? Esse é o interesse dos Estados ocidentais. Isso é mais importante para os Estados ocidentais do que ter algum grau de funcionamento de um sistema multilateral que garante que os conflitos sejam, em grande parte, minimizados e evitados quando possível, que possibilita a colaboração coletiva contra ameaças coletivas como pandemias e mudanças climáticas. Você vai sacrificar tudo isso para proteger Israel enquanto comete um genocídio. Esse provavelmente será o maior teste moral e estratégico que o Ocidente enfrentará em décadas. E, infelizmente, não estou convencido de que fará a escolha certa. Vamos encerrar por aqui, professor Parsi. Foi uma ótima conversa. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por me receber. Se cuide. Tenha um ótimo resto de dia. Tchau. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyothishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo até agora e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E se não puder fazer isso, não se sinta mal. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de se inscrever no canal. Don't forget to hit the subscribe button.